foi com uma motorizada, uma motinha, aqui no centro da cidade das Caldas. Estou a ver daqui o sítio em que ele teve o acidente. Foi num stop, o carro bateu-lhe e teve 10 meses inerte, sem qualquer tipo de reação, e depois acabou por falecer após esses 10 meses. Ele era o mais novo, ele teve o acidente com 20 anos e faleceu já com 21. Os trabalhadores do centro que se disponibilizaram, pediram para ela me contactar, claro, a ir lá dar aos cuidados continuados do lar, dar passo ao meu filho. Então eles iam lá uma vez por semana. Aproveitavam para conversar com ele, porque, entretanto, hoje eu sei que muito provavelmente ele estaria a ouvir aquilo que lhe estavam a dizer. Então conversavam ali um quarto de hora, 20 minutos com ele, passando-lhe ideias sobre o mundo espiritual e tal. Paralelamente, ofereceram um livro, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e também um livro que me marca muito, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Porque pela ordem cronológica, o correto para nós, sobre a nossa ótica, que ainda é muito míope, seriam os pais irem primeiro do que os filhos. Mas o Espiritismo nos traz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente e que nada acontece por acaso. Para cada um de nós, sempre tem o momento desse retorno e cada um tem a sua história de vida. Muitos jovens, eles se vão cedo em virtude de, por exemplo, podem já ter completado os seus instantes aqui na Terra. E aí muitos são chamados até de completistas, inclusive num processo reencarnatório que vem só com uma pequena temporada aqui na Terra. Outros vêm para passar bem mais tempo. Mas o mais importante é que a gente compreende com a doutrina espírita que nós precisaremos retornar à pátria espiritual. E o que acontece muitas vezes são verdadeiras provas em que os filhos retornam, e aí pela mediunidade santa de Chico Xavier, existem vastas literaturas, que ele tem muitos livros de desencarnes de jovens que retornaram antecipadamente, muitos que participaram na Segunda Guerra Mundial, que tiveram processos de dizimação em massa de muitas pessoas, e aí necessitaram e até pediram, clamaram, no processo da reencarnação, para virem aqui à Terra e antecipadamente retornarem ao mundo espiritual. O dia em que isto se diluir no tempo, né, tudo tem um fim, eu hei de saber o que é que move esta gente a virem até aqui sem lhe darem nada em troca. Foi uma das coisas que me tocou, porque eu não tinha nada para lhe dar. E eles iam lá sempre e sempre e sempre a seguir. Eu resolvi ir ao centro espírita, porque a minha vida, eu sou professora, foi aqui na cidade, a minha vida era a escola, a casa, os filhos, o carro, a escola, a casa, enfim. O resto passava ao lado. Eu comecei-me a perceber que, de um momento para o outro, eu tinha um filho num mundo que não era aquele. Então pensei, não, espera lá, então, se eu fui mãe, não posso dizer 100%, ninguém é mãe a 100%, mas fui mãe à força toda, àquilo que a minha capacidade dava. Se eu sempre tentei controlar a vida dos meus filhos neste mundo, se agora tenho outro num mundo que me passava ao lado, e se eu tenho hipótese de perceber como é que esse mundo funciona, eu vou ter que saber isto. Porque assim vou ser capaz de o acompanhar melhor num novo passo da existência dele. Também é importante compreendermos que se os filhos vão antecipadamente, há uma permissão divina. E se os pais ficam aqui na Terra, também precisam viver aqui na Terra, aproveitar a vida para amar em profusão,
para ajudar a todos em humanidade. Saber que esse período do reencontro vai ser no tempo certo de Deus e que nós jamais poderemos atentar contra a nossa própria vida, querer antecipar isso, porque senão estaremos nos comprometendo com as próprias leis soberanas de Deus. Então só cabe a Ele, ao próprio Deus, saber o momento certo do nosso retorno à pátria espiritual, porque é o que temos de mais certo nessa vida. Ao chegarmos aqui, sabemos que não iremos ficar perenemente. Então, se todas as provas nós passarmos, e aos pais em relação a saber que os filhos foram antecipadamente, unam-se no amor de Deus, busquem ajudar filhos de outras mães que aqui permanecem na terra, muitos órfãos que estão abandonados. Vai se sentir muito mais útil e saber que os seus filhos que estão no mundo espiritual, ali aguardaram um dia para um grande abraço e aconchego, vão saber também que os pais estão bem em ajudar a outras pessoas e até minimizar a própria dor. Porque quando nós começamos a enxugar as lágrimas dos outros, a gente deixa de ter tempo para chorar e a gente vai aliviar muito os outros seres. E aí seremos muito mais felizes. E mais ainda, o que vai acontecer é, no futuro, no amanhã, poderá ser bem próximo, um grande reencontro, porque nós estamos sempre na vida. Lembramos as palavras de Emmanuel quando nos diz, na obra Recados no Além, sairás da morte tantas vezes quanto forem necessárias, mas da vida, jamais. Ou seja, estaremos na vida. E muitos dos filhos que partem antecipadamente, um dia reencontrarão os seus pais. E imaginemos como será positivo. Mas as coisas têm que se encarar de frente, não há volta a dar. E se não há volta a dar, o melhor processo será procurarmos conforto naqueles que sabem mais do que nós e, sobretudo, tentar encontrar outra mãe que tenha passado pela mesma experiência e ver como é que ela se desenvencilhou daquele assunto, como é que deu a volta à situação, porque isso vai nos dar conforto. Temos que encarar as coisas de frente, mas, sobretudo, encontrar algo que nos preencha, porque, agora, se eu pensar que há situações que são inevitáveis, que, de algum modo, havia ali um deve haver entre mim e ele, que acabou por se resgatar, eu estou mais em condições de enfrentar o mundo e de levar aos outros a minha mensagem, que, embora não seja fácil, também não é frívola, mas é sentida. Eu sou, apesar de tudo, feliz. Eu não sou como ao urso, molhado e triste a olhar para o caminho. Não, eu tenho um objetivo na vida, vou continuar a ter, Deus me permitir, e muito sinceramente, eu vou conseguir. Sou feliz, afinal. Terminei.